Agora, aí na eletrônica, como é que a gente faz para a gente realizar essas operações lógicas? Então, existem componentes eletrônicos que a gente chama de porta lógica ou portas lógicas, tá? São componentes eletrônicos que realizam essas operações na prática. Essas portas lógicas, elas têm simbologias e cada simbologia está associada a uma determinada operação. Então, nós temos a operação AND, por exemplo, essa aqui é a simbologia da porta lógica AND. E a gente está trabalhando aqui no padrão ANSI, tá? Existe um outro padrão, que é o padrão ISO ABNT. É bom saber que ele existe, mas não é tão comum ser utilizado, tá? É muito mais utilizado esse primeiro padrão aqui. Mas é bom saber, é bom deixar aqui como consulta. Se algum dia você se deparar com algum circuito que tenha o padrão ISO, aí você olha aqui e vê o que é o que para conseguir decifrar o funcionamento do circuito. Nesse, nessa porta lógica que eu estou mostrando aqui, a gente já tem uma associação direta das entradas. Então, esse lado aqui são as entradas. Vou colocar um in aqui, ó. E esse lado aqui nós temos a saída out. Então, no caso, nós só temos uma saída por porta lógica, tá? Que é equivalente àquelas tabelinhas, né, que eu mostrei anteriormente. Deixa eu ver se eu coloquei a tabela aqui. Coloquei, ó. Então, esta porta lógica AND, ela realiza a operação AND e a gente pode decifrar ela, né, colocar essa tabela para mostrar, né, a tabela da verdade, para mostrar o funcionamento dela. Agora, quando a gente está falando em circuitos eletrônicos, entenda que o 1, né, o nosso nível lógico 1 aqui, ele vai corresponder, a gente vai dizer que ele corresponde a 5 volts. E o nosso zero lógico, ele corresponde na prática a 0 volts. Uma observação, a gente pode ter mais do que duas entradas, então você pode ter 5, 6, 20 entradas. A princípio, teoricamente, é infinita a possibilidade de entradas para uma porta lógica. É claro que para fazer um componente eletrônico, às vezes é mais eficiente você fazer com 2 ou 3 entradas por uma questão de fabricação, tá? Mas pode existir com mais. Então, só para vocês não acharem que isso aqui é um negócio de outro mundo, a gente faz a simbologia desse jeito aqui. Tá bem feinho o meu desenho, né? Mas olha só, eu poderia pegar, eu vou colocar um LED aqui, ó. Então eu estou colocando aqui um símbolo de GND também, tá? E vou colocar aqui, ó, eu vou dizer que eu estou espetando aqui, ó, 5 volts aqui, 5 volts aqui. Isso aqui é uma porta AND. Isso aqui é um resistorzinho que é necessário para ligar um LED. Então, nessa condição, esse LED vai ligar. Então, esse LED aqui vai brilhar nessa condição que eu estou colocando aqui. Aí pensa o seguinte, né? Essa tensão de 5 volts está vindo daqui, ó. Então aqui tem uma bateria, esse é os 5 volts, e todo lugar que você vê esse símbolozinho de GND aqui de terra, vai ser conectado nesse ponto da bateria, tá? É que a gente, na hora de fazer o desenho, a gente tenta fazer de uma forma um pouco mais simplificada para fazer um pouco mais de sentido para a gente. E além disso, eu poderia até fazer uma modificação nesse circuito, colocar de fato duas chavinhas aqui, ó. Vou colocar uma chavinha aqui e vou colocar uma outra chavinha aqui. Essa aqui é uma chavinha que, por exemplo, eu vou chamar de A e essa aqui é uma chavinha que eu vou chamar de B. E esses dois pontos aqui, ó, eu ligo lá nos 5 volts da bateria, né? Então, se eu acionar a chavinha A sozinha, o LED não acende. Se eu acionar a chavinha B sozinha, o LED não acende. Se eu acionar as duas ao mesmo tempo, como ele é um circuito eletrônico que realiza a função E, o LED vai acender. Vou chamar meu LED de saída, por exemplo, de S aqui para indicar que é a saída do meu circuito, tá? Para realizar a função lógica OR, nós temos essa outra possibilidade aqui, que é essa simbologia que nós temos para portas lógicas OR, tá? De novo, o padrão ANSI aqui na primeira figurinha é o que a gente vai utilizar com mais frequência, e temos aqui para efeito de consulta no futuro aí, se você se deparar, padrão ISO ABNT. Da mesma forma como a porta AND, aqui nós temos as entradas desse lado, tá? E depois nós temos a saída única também no lado direito, tá? Então, entrada, saída pode ter mais do que duas entradas, né? Geralmente entre 2 e 3 é o que a gente encontra nos circuitos eletrônicos, tá? E aqui nós temos a tabela da verdade, lembrando que a porta OR, a função OR, ela vai ter a saída verdadeira ou a saída ligada
sempre que a gente tiver pelo menos uma das entradas acionada, ou pelo menos uma das entradas em verdadeiro, tá? Então, se eu colocar 5 volts aqui na entrada A, 0 volts na entrada B, quanto de tensão que eu vou ter no S? 5 volts, né? É como se eu estivesse colocando nível lógico 1 aqui nessa entrada, nível lógico 0 aqui nessa entrada, e ele vai me responder com nível lógico 1. Mas a gente está já fazendo a associação do que a gente vai ver na prática, né? Nível lógico alto para a gente vai significar 5 volts, tá? Finalmente, nós temos a inversora, né? Também vamos utilizar esse padrão ANSI aqui, né? Para simbologia. Temos, no caso da inversora, somente uma entrada e somente uma saída, tá? Então aqui nós temos uma entrada e uma saída. E é aquele funcionamento que eu falei. Se eu pegar aqui uma porta inversora e colocar 5 volts na entrada dela, ela vai ter 0 volts na saída. Se eu colocar 0 volts na entrada, ela vai ter 5 volts na saída, tá? Por enquanto, pessoal, a gente não aprendeu ainda o que tem dentro da porta lógica e a gente nem vai aprender agora o que tem dentro de uma porta lógica. Existem vários circuitos eletrônicos aqui, basicamente chaves eletrônicas. Entenda hoje que essa simbologia ela equivale a um circuito. Então tem dentro dele, é uma caixinha, lá dentro dele tem um circuito funcionando, tá? E a gente não vai precisar trabalhar com o circuito, a gente vai trabalhar com um bloquinho, né? Que vai ser quase como uma brincadeira de Lego, né? Aqui está a tabela, né? Que a gente já conhecia do resultado anterior, né? E da análise anterior, né? Ela sempre vai inverter, né? E é isso.